Voltamos para o último bloco do nosso programa que debate o encontro entre literatura e direito. Estamos conversando com o professor André Caran Trindade. Professor André, nós estamos falando no último bloco da Rússia. Da Rússia vamos então para a Inglaterra, de onde Shakespeare, em toda a sua obra, tratou de relações internas de poder no antigo Estado monárquico e deste com o povo. O Mercador de Veneza. Essa obra costuma ser utilizada já com certa frequência em pós-graduações de direito. Quais aspectos dessa obra que lhe parecem mais importantes como aportes pedagógicos? Essa obra é muito interessante porque nos permite fazer dois tipos de avaliação. Primeiro, existem alguns estudos que procuram, Wanderley, identificar aspectos jurídicos, né, uma leitura instrumental na obra. Pegar, por exemplo, o contrato. O Mercador de Veneza tem vários contratos. O contrato principal, que é o contrato da libra de carne, identificar que tipo de contrato era esse. Desconfio, acredito que isso não tem grande validade para os estudos do direito, isso não produz nenhum conhecimento, isso não envolve nenhuma reflexão, isso não nos coloca em xeque, não nos coloca em dúvida, isso não é produtivo, né? O que o mercador nos faz pensar? O mercador, por exemplo, nos faz pensar os limites da interpretação, da aplicação e o papel da retórica, da argumentação. Esses são problemas constitutivos. Sobre Shakespeare. Shakespeare inventou a modernidade. Com Shakespeare dá para dizer que a arte antecipa a vida. Shakespeare sacou, se deu conta antes de tudo aquilo que estava por vir. Desde o Estado moderno, Hobbes vai escrever mais de meio século depois sobre isso, até questões jurídicas. O Mercador foi utilizado no Brasil nos anos 80 e 90 para explicar o direito alternativo. O direito alternativo se aproveitou da imagem da figura da Pórcia, que é a personagem, que faz um julgamento, confere uma interpretação à grande discussão jurídica do Mercador de Veneza para livrar em benefício do seu amor. Então, só que como é que ela faz isso? Ela faz isso dentro da lei, nas entrelinhas. Ela faz um artifício, um subterfúgio. Nos anos 80, no início dos anos 90, isso adquiria no Brasil um sentido, em que o regime não era democrático, e que então a gente tinha que trabalhar com a lei para superar a lei. A pergunta é, essa mesma leitura, a partir da Pórcia, do Mercador de Veneza, subsiste em 2012, onde agora nós temos uma Constituição, que é um texto bom? Precisamos ser alternativos e fazer interpretações alternativas em 2012? Essa é uma pergunta que a gente pode colocar atualmente a partir do Mercador de Veneza, que é um texto que não se esgota, por isso que ele é um clássico. Bom, já que estamos em Veneza, vamos dar um pulinho em Praga. O processo penal brasileiro, para quem não tem um grande advogado, como muito acontece, não lhe parece a cara daquele descrito por Franz Kafka? E que lições se pode tirar desse clássico, O Processo? Claro, Kafka é um autor da literatura do absurdo. Uma literatura do período das guerras, em que se coloca todas as dúvidas, todas as angústias sobre os fundamentos, sobre aquilo que fundamentava, que dava base, sobre os alicerces da sociedade da época. O que a gente pode pegar com o processo, por exemplo? Quando dizemos hoje, 2012, que o processo penal, ou o processo em geral, é kafkiano, o que isso quer dizer? A personagem no texto do Kafka não sabe por quem está sendo acusado, pelo que está sendo acusado, quais são os procedimentos. É um processo sem pé nem cabeça e sem nenhum tipo de garantia. Tu falavas antes, Wanderley, em bom advogado. No Brasil, hoje, caminhamos bastante nesse sentido com a instituição das defensorias públicas, que devem prestar um trabalho qualificado. Inclusive aqui em Santa Catarina, agora, isso deve ser instituído. O que o processo kafkiano nos remete? Nos remete, a leitura que a gente pode fazer de que as garantias e os procedimentos, por nós estabelecidos, devem ser, sem dúvida nenhuma, respeitados, sob pena de, assim não sendo, incorrermos em arbitrariedades, discricionariedades. No fundo, o que está por trás disso é sempre a questão da vontade. Tá certo. Bom, nós falamos aí de grandes clássicos da literatura mundial, mas certamente a literatura brasileira também oferece alguns exemplos para contribuir nessa discussão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre alguns exemplos
que nós temos no Brasil? No Brasil nós podemos pegar desde autores clássicos, como Machado de Assis, né, o conto alienista, trabalha uma questão importante sobre, no fundo, quem detém a chave, né? Ele é o médico, ele é o responsável pelo hospício e não se diferencia, em certa medida, daqueles que se encontram nessa instituição total. Lá pelas tantas a gente se pergunta, né? A loucura é uma coisa que atinge, que afeta a todos, é só uma questão de intensidade, daria para brincar com o pessoal da psicologia. A única diferença é que o alienista é ele quem detém a chave, ele quem detém a saída. O alienista nos permite fazer uma porção de relações e pensar, articular problemas jurídicos, mas mais do que isso, tem uma porção de contos do Machado de Assis ou de Lima Barreto, que também é um autor importante, Monteiro que Lobato. nos explica. Monteiro Lobato, eu tenho trabalhado um conto bem curto que se chama Negrinha, né? Estudar a relação da escravidão, da história jurídico, político e social brasileira é muito mais interessante a partir de Monteiro Lobato, num conto Negrinha de não mais de uma página, do que pedir que os alunos leiam páginas e páginas e páginas de história do direito. José Cândido de Carvalho, podia falar um pouco sobre ele? Também poderia ser um autor interessante, que enriquece na literatura de que modo os autores podem colaborar com a reflexão jurídica, mesmo sem se preocupar com isso, né? A literatura não tem essa finalidade, produzir um conhecimento ou soluções para os problemas jurídicos, mas sim de emocionar, de tocar, de permitir a reflexão e que com isso nós todos avancemos. Muito bem, professor André, o nosso tempo se esgotou, foi um prazer entrevistá-lo. O prazer foi todo meu, obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o professor André Caran Trindade sobre o encontro acadêmico do direito com a literatura. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!